Fala, cafezeiro! Hoje o vídeo eu vou pressionar o seu café, pressionar você a fazer coisas diferentes com a sua prensa francesa, ou melhor, receita diferente. Vamos pro vídeo que hoje vai rolar aqui 3 receitas diferentes sobre a prensa francesa. Outro dia eu postei lá no meu Instagram preparando uma prensa francesa e abri uma caixinha de perguntas e várias pessoas perguntaram: posso colocar a água primeiro, o café depois? Dá para fazer com um café mais fino? Tem alguma outra receita? Você já fez assim, assado? E aí, existem outras formas para preparar a prensa francesa, mas pouco se fala. Na verdade, são técnicas diferentes que os baristas foram utilizando, mas pouco se fala dessas técnicas, né? E qual é o impacto delas no sensorial. Então hoje eu preparei aqui para vocês 3 formas de preparar a prensa francesa, 3 formas diferentes, para que a gente possa então ver se o sensorial muda ou não. Um dado importante aqui, nós vamos usar nessa primeira receita o Time More no clique 27, uma moagem mais grossa, assim como pede a prensa francesa. Então essa receita é um pouco diferente, vamos colocar a água primeiro, o café vem depois e vamos deixar 4 minutos de infusão. Em relação à proporção, aqui eu vou usar a proporção de 11 para 1, 20 gramas de café para 220 gramas de água. E em todos os preparos eu vou usar o bourbon amarelo e assim vai ficar mais fácil da gente compreender no sabor se a receita está mudando algum sensorial do café, se está melhorando, está piorando. Atendendo a pedidos do seguidor lá do Instagram, água primeiro. Vamos colocar 220 gramas de água. E em seguida, vamos colocar o café. Dá um efeito diferente, hein? O café bate na água quente e ele já começa a extrair. Obviamente, para a gente ter algo mais homogêneo, a dica é mexer. Será que aqui a ordem dos fatores altera o produto? Quem lembra das aulas de matemática aí, ó? Feito isso, mexemos. Vamos colocar o embro rente ao pó ali. Pressionar um pouquinho só para o pó ficar em infusão e esperar no mínimo uns 4 minutos aí para que a gente possa fazer essa extração. Gabriel, mas poderia mexer depois de um tempinho? Poderia, mas vamos seguir aqui uma receita nova, acabada de ser criada em prol desse questionamento de um dos seguidores do Instagram. E depois a gente aprofunda nessa técnica, vamos pensar em outras formas aí de colocar o café depois e o que fazer depois, né? Não temos essa resposta. Então essa é a primeira receita aqui no canal, criada no momento do vídeo por conta de uma pergunta do Instagram. Vamos esperar agora para ver o resultado. O que eu acho que vai acontecer aqui, galera, é o seguinte: como aqui a gente tem um volume maior de café ainda decantando, você está vendo que ele está imerso. Depois a gente vai colocar pressão. Querendo ou não, isso vai forçar um pouco a extração. Então isso pode trazer uma intensidade maior para a bebida em relação a uma outra receita que o café de fato esteja decantado 100%. Então aqui a gente vai ter um certo peso na hora de apertar e isso força uma extração de óleos, né, e sabores do café para a xícara. Então vamos ver o que vai dar. Como vocês podem observar, quase nada de sedimento no fundo, a maior proporção de pó ainda está submersa depois dos 4 minutos. Um ou outro tá decantando. Agora 4 minutos a gente vai fazer a pressão para filtrar, ó. Então acredito que nesse momento é ocasionado uma extração de óleo em potencial devido à saturação do café que estava ali. Vamos servir. E provar. Apesar dos 4 minutos, todo mundo acha que esfria o café, muito pelo contrário, o café está bem quente. Essa prensa ainda tem essa parede de isolamento duplo de vidro, ajuda também na proteção. Para você que quer uma igual a essa, ó,
lá na Flavors você encontra. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram de acesso para que você possa fazer o contato lá. Fala que viu esse vídeo aqui no canal e com certeza vai ter um desconto especial. Deixa eu ver como é que ficou. Gostei. O café ficou encorpado, doce, não trouxe amargor e a acidez está presente, né? Uma das coisas que me encanta nesse café, o Bourbon Amarelo aqui da Unique, é a acidez aparente. Então, um café que provoca muita salivação bucal. Trouxe notas remetendo para mim uma tangerina madura e um chocolate no aftertaste, no retrogosto. Então, uma receita aí diferente, fora do contexto comum, que para mim tá aprovada. Testa aí e deixa nos comentários o que você achou dessa receita. Bora para a segunda receita agora. Segunda receita foi super pedida lá na caixinha de pergunta, que é uma receita que o famoso barista James Hoffmann postou e muita gente começou a replicar ela aí em casa e viu que o café fica mais saboroso, diferente. Eu vou testar aqui junto com vocês e dar o meu parecer. Uma receita bem diferente. Nesse caso, eu já afinei um pouco o meu time more, saí do clique 27 da receita anterior, pus no clique 24, que segundo o James Hoffmann ele fala que essa receita, às vezes, se você pegar um café moído, mesmo assim você consegue fazer uma prensa francesa. A proporção vou seguir a mesma, apesar de que lá no vídeo do James Hoffmann ele segue a proporção indicada pela SK para fazer um café mais diluído. Vou fazendo uma receita mais concentrada, mesmo assim acredito que vou ter um bom resultado. Lá ele fala coisa de 60 gramas para cada litro de água, né? Que é mais ou menos o que pede a regra da SK. Pra você que nunca ouviu falar nessas regras de extração, fica ligado aqui no canal que uma hora a gente volta só para contextualizar melhor essa questão do que é olhado por tecnicamente, eu diria, o que é uma extração ideal. Mas se você quer já entender um pouquinho mais sobre isso, vê um vídeo que a gente fez aqui sobre TDS, que lá a gente já começa a explicar o contexto de uma boa extração de café. Então bora lá, receita 20 gramas de café, 220 gramas de água. Vou seguir as três receitas na mesma proporção para que a gente possa ter igualdade na comparação. Então bora lá fazer. O café vem normalmente, antes. Jogou a água, solta o cronômetro da balança. Importante molhar todo o café nesse primeiro momento aqui para que fique uma extração bem homogênea. Aqui vem alguns truques dessa receita. Segundo o James Hoffmann, a gente fala muito que a prensa francesa é muito semelhante ao que a gente faz lá no laboratório de degustação, o cupping. Porém, a gente faz ela de maneira diferente e isso acaba assim impactando no resultado sensorial. E aí ele criou uma receita para retratar a experiência do cupping lá no laboratório. Lá no cupping, a gente faz exatamente isso aqui e deixa o café imerso na água durante 4 minutos para depois mexer com a colher. Exatamente o que a gente vai fazer aqui. Feito isso, a gente mexe com a colher e depois vocês vão ver que eu vou tirar a superfície, a sujeira de cima, que é o dióxido de carbono e resíduos de partículas que ainda ficam ali submersos. Tirando isso, fazendo essa limpeza, aí vocês vão ver o que vem depois. Aguarde. Quatro minutos de infusão. Lá no cup, o que a gente faz? A gente mexe e nesse momento a gente aproveita para pegar algum aroma que vai soltar dessa crosta. É exatamente como eu vou fazer aqui, ó. Você pode aproximar a narina aí, ó. Já aproveita para pegar alguma característica aromática que o café tem. Espera um pouco, os sedimentos vão todos para o fundo, como vocês estão vendo. Basicamente, o que vai ficar na superfície é um creme com pouquíssimos sedimentos do café. Segundo James Hoffmann, essa receita pode ser servida até 8 minutos, que ela não vai provocar amargor. Faz muito sentido quando a gente pensa que é uma técnica de decantação, assim como é feito lá no cupping. Lá a gente percebe que o café começa a trazer um amargor em excesso depois de 14, 15 minutos em infusão. Então, ó, agora, basicamente, é tirar esse cremezinho aí da superfície.
Lá deixa uma aguinha aqui que eu vou limpando a colher para não voltar com a sujeira para lá. Vocês podem observar que ainda tem alguns sedimentos ali flutuando. Agora o truque é o seguinte, a gente vai colocar o êmbolo, porém nós não vamos abaixar o êmbolo, só na superfície e deixa ele mais ou menos nessa altura aí. Espera mais 1 minuto para os sedimentos baixarem totalmente e depois a gente vai servir sem pressionar o êmbolo. Então o café limpa a superfície, 4 minutos de infusão, retira o sedimento, tampou. Essa tampa basicamente ela vai só segurar alguma fagulha de café que esteja na superfície na hora de você servir, não vai para sua xícara, e vamos ver se o resultado sensorial é realmente diferente em relação à receita convencional. Então, ó, o êmbolo levantado delicadamente para não mover muito fundo lá da receita. Servimos. Vamos lá. Gente, é impressionante a diferença dessa receita para a primeira, por exemplo, ou para uma prensa feita de maneira convencional. O café fica bem mais limpo. A gente não percebe que quando a prensa não é limpa, né, principalmente tirar essa sujeirinha de cima, ela fica meio arenosa, fica um gostinho ali, um certo amargorzinho, né, provocado por essa espuma. Assim, ó, o amargor some. A bebida fica muito mais agradável, tá bem encorpado, né? Tá bem oleoso o café. A acidez já não tá tão ressaltada quanto a primeira, tá uma acidez mais controlada, mas super agradável. Eu diria que a primeira tava um pouquinho mais pontuda, lembrando uma tangerina. Essa já está um pouquinho mais adocicada, talvez lembrando aí uma laranja madura. O final, que trazia um certo chocolate, agora para mim já suaviza, traz uma doçura que remete talvez a um mel, algo assim, ou um caramelo mais escuro. Então, realmente, 2 receitas, 2 resultados completamente diferentes. E fica meu agradecimento ao James Hoffmann, que foi quem popularizou essa receita aí no YouTube. Para quem não segue James Hoffmann, vale a pena, hoje é o maior canal do YouTube do mundo. Me aguarde. Chego lá ainda, James. É porque eu falo português e é código secreto. Você fala inglês, aí facilita bastante. Mas quem sabe um dia James Hoffmann não vem aqui nesse canal para nos dar uma aula. Aguarde. Eles estão deixando a gente sonhar. Terceira receita eu diria que é para facilitar a sua operação. Normalmente, né, por via de regra, pede para a gente mexer com uma colher a prensa francesa. Você não vai precisar utilizar a colher, porém, você vai ter que ter uma habilidade com a chaleira aí. De certa forma, acredito que se for para uma cafeteria, vai agilizar o processo e vai ser menos um equipamento, menos um acessório que você vai usar no preparo. Então, basicamente, a gente vai usar aqui o café moído e a água quente para preparar essa receita de prensa. Bora! Então aqui a técnica é a seguinte: jogou a água, dispara o tempo, molha todo o café, cobriu toda a porção de café, parou mais ou menos na metade da totalidade. A gente vai pôr 220, tá aproximadamente 110 gramas. E vamos deixar isso em infusão durante 1 minuto e meio, mais ou menos. Tempo suficiente para dar uma boa saturada nessa porção de café que está aí. E em seguida, a gente vai usar uma técnica um pouco mais agressiva de jogar água para que a água faça o papel da colher. E aí vai movimentar todo o café aí dentro da prensa francesa. 1 minuto e meio aproximadamente. Segura aí a alça da sua prensa e joga a água de cima para mexer todo o café. Quase uma técnica de malabares, cuidado para não errar a proporção. O café foi todo misturado, agora a gente espera dar os
4 minutos necessários. Vamos colocar o êmbolo. Vocês podem ver que os sedimentos, a maior parte já está no fundo. Mesmo assim, vamos colocar o êmbolo até a altura do sedimento ali. Já dá mais uma impulsionada naqueles que estavam submersos. Bom, esse intervalo que ficou aí, então, você poderia ter mandado para a mesa, pedir para o seu cliente fazer lá na mesa, ou o barista pode fazer a extração lá na frente do cliente. Bora testar o sabor. Aqui, ó, vocês podem ver que quando a gente não limpa, ó, fica uma espuminha. Essa espuminha às vezes dá um saborzinho. Gostei. Vamos lá. Se fosse pra gente comparar as 3 receitas, você quer um pouco mais de acidez, faz a primeira. Você quer algo equilibrado e realmente interpretar o café que você tem em mãos, faz a segunda do James Hoffmann, que é muito semelhante ao que acontece no cupping. Você quer algo um pouquinho mais encorpado, com acidez um pouco mais baixa, com retrogosto um pouquinho mais intenso, faz essa daqui. Diminuiu um pouco a acidez, trouxe um retrogosto mais presente, a doçura e a acidez do café ainda estão aqui, porém de forma mais branda, né? Destaque para a nota de chocolate, deixa eu ver o que é mais que eu sinto aqui. Doçura presente, nota de chocolate, lembrando mel escuro, um caramelo tostado e acidez um pouco mais controlado. Eu diria que tem um toque cítrico ali no meio dessa receita. Então, olha para vocês verem, um método que era simples, todo mundo falava assim, ah, isso aqui é fácil de fazer. Olha o quanto de possibilidade que a gente tem para mudar o sensorial do café. Lembrando que nesse universo dos baristas, eu canso de dizer aqui no canal, não tem certo e errado. É uma construção de receita para que a gente alcance um sabor, né, uma percepção de sabor específico. Então testem aí as suas receitas, busquem a melhor xícara possível, pois esse é o objetivo. Para você que tem uma cafeteria, um negócio, busque receitas objetivas, rápidas, que atendam à necessidade do seu cliente. Pois às vezes uma receita muito complexa, ela pode até trazer um sensorial muito legal, mas na operação de uma cafeteria acaba virando um transtorno, né? Fazer algo muito complicado. Então, para você que é coffee lover, testa todas aí, deixa nos comentários se você tem uma receita diferente ou se você testou alguma, qual você gostou mais. Várias receitas, um único método, fica de olho aqui no canal que em breve vem mais vídeo nessa pegada aí. Dá para fazer um monte de coisa, galera. Até semana que vem, até o próximo vídeo.